Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula vamos continuar a trabalhar com métodos construtores. Então, como eu estava falando no vídeo anterior, não foi criado explicitamente um método construtor aqui para mim. Qual o papel do método construtor? O papel do método construtor é inicializar os atributos. Na ausência do método construtor, você inicializa os atributos baseado nessa regra padrão. Toda vez que tiver uma variável de referência, o que é uma variável de referência? É aquela variável que espera receber, entre aspas, um objeto. Então, ela vai receber null. E valores inteiros ou fracionários vai receber por padrão zero. Agora, se você quiser, e geralmente é um comportamento bastante comum, você cria um método construtor. A própria IDE, ela lhe dá um atalho para que você crie, para que você não precise criar um método construtor na mão. Então, como é que eu faço? Você clica com o botão direito aqui, ó, dentro do corpo da classe, tá? Clica com o botão direito, aí tem aqui a Generator, tá? Clica, ele vai te dar uma opção aqui, ó, e ele vai mostrar aqui a palavra construtor. Você clica em construtor, e ele está perguntando para você quais são os atributos que você quer inicializar, né? Já que essa classe possui dois atributos. Você seleciona os dois, e vou clicar no botão OK. Aí ele me gera desta forma aqui. Aí, naturalmente, ó, ele me gera aqui, ele está falando para mim que esse é um método consultor, o método consultor, ele não possui retorno como um método normal, e ele é automaticamente acionado toda vez que você cria um objeto da classe, ou seja, toda vez que essa palavra reservada existe dentro do código, é porque é para criar um objeto, ele vai chamar o método consultor deste objeto. Né? No caso, eu estou falando que esse método consultor, eu preciso passar dois dados para ele como parâmetro, um do tipo string e outro do tipo inteiro, tá? O nome da variável aqui não me importa, ele colocou nome e idade porque é baseado no nome dos atributos, mas poderia ser qualquer outro nome, desde que seja do mesmo tipo. Por ele ter usado o mesmo nome aqui, nome, idade, essas variáveis aqui são criadas dentro da pilha. Então, para você diferenciar a referência a estas variáveis desta aqui, por exemplo, eu uso this. This significa desde, ou seja, acesse o atributo nome deste objeto, ele vai acessar aqui. Como esse aqui não usou this, ele está se referindo a este aqui. A mesma coisa se aplica a isso aqui. Se você, por exemplo, chamar o nome de x e a idade de y, eu posso vir aqui e alterar sem problema nenhum. E aí, então, o nome recebe x, certo? Então, aqui eu não preciso usar this. Tá? Não preciso usar. Porque quando eu coloco aqui nome, como não tem nome dentro desse método, então, naturalmente, ele vai saber que refere-se ao atributo do objeto. Tá? Então, o this é para isso. Eu vou deixar do jeito padrão. Eu, particularmente, acho bom o this, porque quando você for fazer uma inspeção visual no seu código, o this já me dá informação visual rápida de que ele está se referindo ao atributo. Ok? Uma vez que eu tenha criado aqui o método consultor explicitamente, eu invalido aquele método consultor padrão aqui. Ó. Então, ele já não aceita mais eu usar esse método consultor, porque existe explicitamente um método construtor aqui dentro da minha classe estudante. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar o método construtor do jeito que está lá. Esse método construtor espera receber dois parâmetros, nome e idade. Então, eu vou colocar aqui o primeiro parâmetro, que é um string, né? Colocar explicitamente aqui, ó, Elder, e vou colocar a idade 56. Ali, agora ele funciona. Então, quando eu pedir para imprimir esse processo, e olha como é que vai acontecer, ó. Vou pedir aqui para executar, ele vai mostrar para mim a execução disso aqui. Vamos lá. Esperar um pouquinho. Meu sistema não é tão rápido. Olha lá, funcionou. Mostrou o nome Elder e a idade 56. Mas como é que se dá a execução do programa? A execução do programa se dá da mesma forma. Ó. Quando você pede, eu vou apagar aqui, ó, e vou apagar aqui, vou deixar só o main, partindo do pressuposto que eu estou executando a partir daqui, tá? Então, o que acontece? Quando você vai executar o programa, depois que ele já carregou tudo que precisa carregar para a memória, ele procura o map main, procura o map main aqui na área da classe, né, da classe do programa,
acha, encaminha para cá, o endereço do método main, que está no B9, e ele começa a executar. Para começar a executar, é alocado uma área na pilha para o método main, para que toda variável que você crie, a partir de instruções contidas dentro do método main, ele fique na pilha. Quando você faz isso aqui, ó, new, o que ele faz? Ele cria um objeto da classe estudante. Então, ele vem para cá, qualquer área da memória do RIP, vai olhar aqui a classe, vai criar aqui, ó, objeto, né, estudante, vai criar esse processo, objeto estudante, só representação visual, vai criar objeto estudante e vai colocar os valores padrões. Esse é o modelo que ele faz. Quais são os valores padrões? Bom, como eu tenho aqui, lá dentro do objeto, eu tenho o nome, ele vai preencher com null, e eu tenho idade, ele vai preencher com 0. Esse é o valor padrão que o new faz. Então, o new organiza esse processo. Depois que o new faz e coloca esses valores padrões, aí chama-se o método consultor do objeto, que é o método consultor que explicitamente coloquei lá. E no método consultor explícito que eu coloquei lá, eu estou falando que nome, a variável nome vai receber o nome que eu passei como parâmetro, e a idade vai receber a idade que eu passei como parâmetro. Como o nome aqui está entre aspas duplas e é um objeto do tipo string, então na prática o que acontece? Ele cria um objeto do tipo string aqui, ó, objeto, obj do tipo string. Acabei sobrescrevendo. Estava sobrescrevendo aqui. Obj do tipo string, né? Um objeto tipo. Vou colocar aqui em cima desse ponto. String, né? E lá ele vai colocar o texto, né? Não é exatamente dessa forma, mas para você ter uma ideia, Helder. Já que como todo string é um objeto, ele cria aqui na área de memória, criou o objeto e vai colocar aqui o endereço desse objeto. Então, esse objeto está na coluna B, linha 5, já que nome é um atributo sim, mas o conteúdo dele é um objeto de referência. Então, aqui ele coloca B5, que é o endereço dele. B5. Né? E no caso aqui da idade, né, ele vem aqui e agora ele vai colocar a idade 56. Então, como a idade é tipo primitivo, ele colocou o dado diretamente aqui. Então, agora sim, agora os objetos foram inicializados. Então, veja que os atributos foram inicializados. Veja que primeiro ele criou o objeto com os valores padrões e depois ele insere aquilo que você pediu para inserir, já que você, quando chama o método consultor, você está passando 2 parâmetros dentro desse processo. Aí ele pega o nome que você passou, atribui o atributo nome, pega a idade que você passou e atribui ao atributo idade. Então, isso aqui é um método consultor. Qual o papel do método consultor? Mais uma vez, inicializar os atributos do objeto. Quando o método consultor é acionado, toda vez que ele executa, você executa o método new, ou seja, toda vez que você cria um objeto, esse método consultor é acionado para você. Tá ok, pessoal? Então, era isso. Até a nossa próxima videoaula. Até mais.